Lucas 12, de 13 a 21, parábola do rico tolo, diz assim, versículo 13: Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nos evangelhos nós encontramos essa situação por diversas vezes. Jesus quer falar sobre o reino dos céus, Jesus quer falar sobre coisas eternas, sobre coisas sublimes. Jesus tem uma mensagem que é fora desse tempo, uma mensagem salvadora, uma mensagem de redenção, uma mensagem além daquilo que nós podemos pensar. Mas a audiência de Jesus está sempre focado nas coisas desse mundo. O Messias quer falar de coisas eternas. As pessoas ainda têm os olhos, o foco nas coisas deste mundo. E às vezes a conversa não dá muito certa, né? Por exemplo, Nicodemos vai visitar Jesus e Jesus poderia ter um alto papo teológico com ele, uma conversa sobre inúmeras coisas, mas Jesus vai no ponto central. Ele fala sobre o novo nascimento. Mas aquele homem, já instruído na lei, ele acha que tem que entrar dentro da barriga da mãe dele para nascer de novo. Os discípulos também, Tiago e João, quando ouvem falar da volta de Cristo, eles querem a proeminência, e eles discutem ali para quem que vai ficar do lado esquerdo, quem vai ficar do lado direito de Jesus. Eles queriam o status. Pedro, quando ouve Jesus falar sobre a crucificação, diz: imagina, Senhor, não, que isso jamais lhe aconteça. Ele repreende o mestre, e aí Jesus precisa dar um chega para lá, né? Olha, arreda Satanás, você não vai impedir a minha missão, o que eu tenho para fazer. É mais ou menos esse o contexto aqui de Lucas, capítulo 12. Eu imagino Jesus falando sobre coisas eternas, sobre a mensagem da salvação, e de repente o homem, no versículo 13, no meio da multidão, interrompe e diz: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Interrompe ali e traz um problema, traz algo que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava falando. Um detalhe no texto, e muitos comentaristas dizem que é muito provável que alguns rabinos, eles entravam por esse lado e faziam ali mediavam algumas disputas, mas Jesus deixou bem claro que esse não era o ministério dele. Talvez aquele homem até tinha razão, ele estava sendo passado para trás, nós não temos as informações, mas a questão não é essa. Eles não estavam diante de qualquer mestre, diante de qualquer pregador.
Versículo 14, Jesus deixa bem claro: olha, eu não sou juiz, eu não sou repartidor, eu tenho coisas muito mais nobres para anunciar para vocês. Mas Jesus já pega o gancho daquela necessidade, e no versículo 15, Jesus, ele entra num assunto, e talvez ele poderia falar sobre outras coisas, mas nós sabemos que nos evangelhos, Jesus sabia o que as pessoas pensavam, ele sabia o que estava no coração de cada pessoa, e se Jesus toca nesse assunto, é porque aquele homem, aquela multidão que estavam ali diante do mestre, precisavam ouvir a respeito desse assunto. Agora o assunto é sobre a avareza, ou seja, esse sentimento de possuir, querer mais e mais, querer juntar mais e mais para si. E Jesus diz no versículo 15, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Se não consiste nos bens, no que consiste então? Nós podemos ver no capítulo 12 ainda, virando a página, versículos 4 a 7, Jesus estava ensinando a respeito de temas eternos, antes de entrar nessa questão aí desse homem. 12:4, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. 2 coisas aqui, antes de entrar propriamente na parábola. O Senhor, Ele ensina que Deus cuida dos seus filhos, diante das nossas muitas preocupações, das nossas preocupações necessárias. Jesus sempre tocou nesse assunto: olha, o Pai cuida de vocês. Mas Ele também fala sobre a necessidade que nós precisamos temer a Deus, porque é possível de algumas pessoas passarem toda a eternidade longe do Senhor. Não só temam aquele que pode tirar a vida, mas temam aquele que além da vida pode lançar eternamente no inferno. Jesus estava falando sobre essas coisas, e essa é basicamente a introdução para a parábola, a partir do versículo 16. A partir desse versículo nós temos a história de um homem muito bem sucedido, a história de um homem que não estava ligado nas coisas eternas, não estava tão preocupado com aquilo que viria após a morte. Um homem que já era rico e ficou mais rico ainda. Aquele ano houve recorde de colheita, uma safra recorde de grãos. E o questionamento dele: aonde eu vou estocar tudo isso? A abundância bateu na porta daquele homem. Sabe um problema que você e eu gostaríamos de ter? Tem muito recurso, o que fazer com tanta coisa? E na parábola, algumas coisas são interessantes, porque Jesus enfatiza essa grande colheita, essa bênção, essa abundância, mas em nenhum momento existe a possibilidade de repartir, de fazer uma doação. Não há possibilidade, nem menos de fazer uma menção a respeito de Deus, e que aquilo é bênção de Deus na vida daquele homem. Ele fala: a minha colheita, os meus celeiros, os meus bens. Versículo 19, temos a opinião dele, sobre ele mesmo. Ele diz: você tem muitos depósitos, muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a sua
vida. É interessante que esse homem fez uma coisa muito sábia, a aposentadoria dele estava garantida. No nosso dia, no nosso tempo, isso é uma coisa a se pensar, não é? Pensar no futuro, pensar a longo prazo. Talvez se essa parábola fosse no nosso tempo, talvez esse homem estaria ali estampado na revista Forbes, aquela revista que fala dos mais bem-sucedidos, né? Talvez tinha um canal no YouTube falando, olha, 7 passos para você ficar rico. Talvez estava vendendo algum curso online, né? Um livro, O Homem Rico que Ficou Mais Rico Ainda, olha só, best-seller ia ser, né? A opinião dele mesmo para ele, olha, estou feito, maravilha, agora é só gozar de tudo aquilo que eu plantei, que eu fiz, os meus bens, as minhas posses. Mas depois do versículo 19, onde ele se pronuncia, aí temos o versículo 20. Quem se pronuncia no versículo 20? Deus. Aí Deus fala, né? Em alguns momentos, Deus se pronuncia nos evangelhos. No batismo, quando Jesus estava ali sendo batizado, o Pai disse, este é meu Filho amado, eu me alegro nele. Na transfiguração, Jesus também é louvado ali pelo Pai, esse é o meu Filho amado, ouçam o que ele diz. Inúmeras vezes, Deus fala por intermédio de anjos, e Deus se pronuncia, e isso é o mais importante aqui, nessa parábola. É mais importante do que a opinião pública, é mais importante do que a opinião dele mesmo, porque de fato, esse cara é um homem bem sucedido. Mas Deus fala no versículo 20, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Para quem ficará todos aqueles bens, tudo aquilo que aquele homem fez? Salmo 39, versículo 6, fazendo um link aqui com esse texto, o salmista diz, de fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Geralmente é assim, né? Aquele que poupa, trabalhou duro, levantou cedo, dormiu tarde, passou a herança para os filhos, a próxima geração desintegra tudo, né? Dá até dó. Quantas histórias a gente já não viu a respeito disso? E para fechar a parábola, no versículo 21, Jesus diz, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus termina esta parábola dizendo uma possibilidade, que é possível sermos ricos diante de Deus. É possível termos o olhar de Deus sobre as nossas vidas e sobre aquilo que nós fazemos. Esta parábola, ela talvez seja um ensinamento muito simples, né? As parábolas, elas têm esse poder de, ao mesmo tempo, revelar o reino e, ao mesmo tempo, esconder o reino. É um ensino, ainda que simples, mas um ensino que ecoa pelos séculos dos séculos. E, com certeza, existem aplicações aqui para o nosso coração hoje. A primeira aplicação que eu queria chamar a sua atenção é que a nossa vida, meus irmãos, ela deve ser vivida sob a perspectiva do fim. Para sermos bem-aventurados, para sermos fiéis a Deus, nós precisamos pensar no fim. Não é legal pensar no fim, não é legal pensar que um dia nós vamos partir, né? Por mais difícil que seja a vida, nós nos agarramos nos poucos bens, nas poucas coisas que nós temos, seguramos até o último esforço, mas é sábio pensar na vida a partir do fim, porque aquele homem, ele tinha a noção de que ele ia viver muitos anos, ele ia ter muito tempo para desfrutar, mas
a vida dele estava por um fio. E de fato, quem sabe no dia de amanhã? Com certeza é sábio poupar, sim. Totalmente sábio. Com certeza nós temos que pensar, temos que ter reservas. Mas nós precisamos entender que o sucesso na Bíblia não é ter inúmeros bens ou ser bem-sucedido financeiramente. Ter sucesso na Bíblia, ser bem-sucedido, significa fidelidade. Fidelidade a Deus. Palavra de Jesus para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, eu vos darei a coroa da vida. A fidelidade ao sucesso. O erro desse homem não estava no seu planejamento, com certeza nisso ele acertou. Esse homem também não era perverso ou injusto, ou torcia a justiça, fazia alguma maracutaia, mas a sua insensatez estava no seu esquecimento de Deus, no esquecimento e no afastamento do Senhor, achando que o homem pode viver apenas de pão, achando que o homem pode viver apenas nas coisas necessárias ou fúteis deste mundo. Alguém disse que o maior pecado do ser humano é viver independente de Deus. O maior pecado é viver uma vida onde Deus não é levado em conta, onde a opinião de Deus, onde a opinião do nosso Deus, onde, Senhor, qual que é a sua vontade sobre a minha vida, sobre meus bens, sobre tudo que eu tenho. Mas também esse texto nos ensina que o Senhor nos chama para sermos bons administradores de tudo aquilo que Ele nos dá. E aí a gente entra no campo da mordomia cristã. Se tudo que nós temos não pertence a nós, pertence a quem então? Pertence a Deus. Mas estamos sendo bons mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. Nós podemos viver dois extremos com os nossos bens e finanças. Podemos viver despreocupados com o dinheiro, com as finanças, como gastando como se não houvesse amanhã, né? Torrando dinheiro, gastando o que não tem. Podemos viver dessa forma indisciplinada e também terrível, pecado isso também. Mas também podemos viver esse apego exagerado aos bens, esse apego exagerado às coisas deste mundo. Eu tenho um amigo e irmão em Cristo, ele tem uma concessionária, ele vende carros usados, e a gente sempre conversava, né? E um dia ele contou que veio um cliente, aqueles clientes chatos, sabe? E aí queria comprar o carro, e aí mandou polir o carro, e aí falou: olha, só vou comprar esse carro se não tiver um risco nesse carro. E aí mandou polir de novo, e olhava, agora eu vou levar. E o carro, perfeito. Às vezes a pessoa quer comprar o carro usado, quer que seja mais perfeito que o zero. Não existe. E aí ele comprou na terça-feira, foi viajar, aí na sexta chegou a notícia, foi parar num lugar lá, estacionou, veio alguém atrás, encheu a traseira daquele carro, amassou tudo, arrebentou com tudo. Meus irmãos, se nem a vida a gente consegue reter, nem a nossa vida, imagina os bens, as coisas perecíveis deste mundo. Nós muitas vezes amamos as coisas, usamos as pessoas. Muitas vezes o nosso foco, o nosso sonho, o nosso propósito está nas coisas perecíveis deste mundo. O caminho do crente santificado em Deus, é da infantilidade para a maturidade, em todas as áreas, em especial no seu patrimônio, na sua vida financeira. O conceito de mordomia cristã está revelado em 1 Coríntios 10:31, onde Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus.
seja o que nós temos, seja os nossos dons, seja aquilo que o Senhor nos dá pela sua graça. Nós precisamos ter essa atitude diante de Deus, abençoar o reino, abençoar as pessoas. A insensatez do homem nessa parábola, alguém que não levou em consideração a Deus, não levou em consideração o seu próximo. E por último, também nós devemos identificar quais são os ídolos do nosso coração. Porque diante de algumas parábolas, seja essa, seja daquele homem rico onde Jesus desafia, né? Olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me siga, né? A gente pode olhar para essas parábolas e falar, olha, estou bem, porque eu não tenho nada para me apegar. Esse pecado não está na minha lista, porque, olha pastor, eu estou na lona, estou zerado, não tenho no que me apegar. Aí é a falha nossa, né? Porque quando nós percebemos que qualquer coisa pode se tornar um ídolo no nosso coração, e às vezes nós nos apegamos ao nada ou ao quase nada que nós temos, e um ídolo até mesmo pode ser coisas boas, algo que em si mesmo não é pecado, não é você ter as suas economias, a sua renda, a sua poupança, sei lá, o seu investimento, desde que isso não tome o lugar de Deus no seu coração. Meus irmãos, alguns ídolos são fáceis de identificar, e alguns ídolos, né, são fáceis de apontar, são fáceis de condenar, e falar, olha, que pecado gigantesco, que ídolo gigantesco no seu coração, é visível. Mas existem outros ídolos que estão num lugar de difícil acesso, lá na nossa mente, no nosso coração, coisas que talvez só você e Deus saiba de fato, sejam as preocupações, seja o pecado, né? Infelizmente, alguns tipos de pecado, eles são mais notáveis ou visíveis e mais condenáveis, né? Mas nós sabemos que diante de Deus não há um justo sequer e não há escala para pecado. Qual é o ídolo que precisa ser tirado do coração? Qual é a palavra que de fato é mais importante? Aquilo que a sociedade diz a respeito da vida, ou a nossa própria opinião, ou a opinião de Deus? Que nessa noite possamos meditar, possamos também aquietar o nosso coração, porque muitas das nossas preocupações, elas são preocupações reais, coisas necessárias mesmo, mas elas não podem se interpor entre a adoração, as prioridades do reino, elas não podem tomar o lugar único e exclusivo do nosso Deus. Gostaria de terminar essa mensagem fazendo a leitura a partir do versículo 22. Jesus, ele está falando sobre coisas eternas. Jesus entra nesse ponto sobre a avareza, mas ele também tem uma palavra de desafio e de descanso para os seus discípulos. Versículo 22 diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras?
Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não pega, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Amém?